Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou trabalhar com vocês um pouco sobre o histórico, né, do aspecto no contexto geral dos meios de transportes. Esse sistema que basicamente ele é muito importante no que diz respeito ao desenvolvimento de, de uma economia. Então, no que diz respeito ao Brasil, posso dizer com uma análise específica, é muito importante no aspecto de que o nosso país ele é um país de dimensões continentais. Essas dimensões continentais, elas implicam, né, em grandes e vultosos investimentos em setores como ferrovias, né, sistemas de transporte como o aproveitamento do nosso potencial hídrico, que gera aí as hidrovias. Então tudo isso digamos assim, é um gargalo econômico muito forte, que nós aprendemos atualmente a dimensionar com a expressão custo Brasil. O que é o custo Brasil? O custo Brasil é o valor que nós pagamos, né, bem mais caro a respeito de determinados produtos e que poderia ter uma vantagem bem maior se o país tivesse uma malha de transportes mais eficiente. Um exemplo é as ferrovias, as hidrovias e o que iria baratear bastante o custo dos produtos. Então aí, vou dar aqui uma breve histórico, né? Os meios de transporte, eles evoluíram de forma lenta até a Revolução Industrial, século XVIII. Né? A introdução da máquina a vapor, né? E essa máquina a vapor, né, que permitiu então o desenvolvimento da locomotiva, certo? O barco tornou-se um transporte, né, muito mais eficiente, certo? Isso permitiu então a substituição da tração animal, que era o meio de transporte mais utilizado até então. Então, o que acontece? Isso aqui eu estou me referindo ainda na primeira Revolução Industrial, em que a economia estava muito restrita ao carvão mineral. Então as locomotivas elas funcionavam basicamente aí tendo como essa fonte. Posteriormente, já na segunda Revolução Industrial, com o desenvolvimento da eletricidade e do motor a combustão, certo? O petróleo ele vai passar a ser então aí a principal fonte de energia do planeta, né? E isso aumentou muito a capacidade de transporte, né? E diminuiu os custos. Então isso fez com que o carro ele se tornasse então o maior símbolo, né, da indústria de bens de consumo, principalmente durante a segunda Revolução Industrial. Isso, né, vai impactar diretamente a matriz produtiva dos países. Então, pensar em um país, eu venho sempre enfatizando aqui, pensar em um país é pensar em uma matriz energética, que eu apontei aqui na aula anterior, é pensar também em um sistema de transporte. Esse sistema de transporte, logicamente, ele tem uma característica de acordo com as condições, né, as características físicas do país. Então o Brasil, um país de dimensões continentais, tornar o Brasil completamente dependente de um sistema rodoviário não é uma boa opção, né? Então, os transportes são de fundamental importância para a economia. Do que adianta o Brasil ser o grande produtor de soja na região ali de Mato Grosso do Sul, se existe um custo Brasil altíssimo para fazer com que essa soja ela chegue até o Porto de Santos? Exemplo, né?
Então, os transportes e as comunicações são um dos fatores que mais acentuam-se, né, quando você vai fazer um paralelo entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. O que acontece, né? Quais as funções do transporte? Atualmente, o desenvolvimento das diferentes meios de transporte influenciam na forma determinante da organização do espaço. É interessante isso porque a geografia, ela é a ciência que estuda o espaço. Né? Ela é a ciência que estuda o espaço e suas imensas diversidades, seja aspecto político, econômico, cultural. Durante séculos, ao longo da história, esses espaços eles mantinham-se, de certa forma, isolados. Né? Isolados. Eu já expliquei sobre a economia do Brasil. O Brasil, durante muito tempo, ele era conhecido como arquipélagos econômicos. O que é arquipélago? O arquipélago justamente remete à ideia, né, de ilhas isoladas. E aí o que acontece? Era como acontecia a economia brasileira até século XIX. Certo? Praticamente os centros urbanos, eles eram pontos, né, de desenvolvimento em um país completamente atrasado. Você tinha lá a região sudeste, um polo de desenvolvimento. Você tinha aqui na região nordeste, Salvador, Pernambuco e Fortaleza, né? Esses três polos aí, permitiam apenas uma dimensão. Né? Mas na verdade o que acontecia é uma demonstração de que o país ele não tinha se integrado. Então a nova organização espacial é um alargamento, né, das áreas urbanas. As cidades elas começaram a se expandir. E para as cidades se expandir, então você vai ter aí uma integração de espaços. Certo? Uma integração de espaços. E o transporte, ele vai justamente quebrar esses isolamentos. Né? Esses isolamentos. Como? Digamos aí, Severiano Melo é um grande polo produtor de cajucultura, né? E qual é o mercado consumidor desse gênero agrícola? É justamente aí as áreas beneficiadoras, né? Principalmente o principal mercado que vai mais para Mossoró. Então a BR-405 é o grande meio, né, integrador desses espaços. Mas não, vamos analisar uma situação mais ampla. A relação entre cidade e subúrbio. Então, a população que mora no subúrbio, né, as favelas, essa população, ela se desloca constantemente para os centros da cidade. Porque quem mora naquelas regiões de grandes prédios, luxuosos e tal, esse pessoal aí, eles não trabalham na manutenção desses prédios. Quem dá a manutenção desses prédios é justamente a população do subúrbio. Né? Que é ela que faz a limpeza geral, é ela que faz a manutenção na construção civil. Né? Então, pessoal, essa população que dá toda essa manutenção com o seu trabalho nos centros, elas não moram naquela região ali. Elas sempre se deslocam no fim da tarde para as áreas, né, de subúrbios, favelas, como vocês queiram entender. Né? E o que acontece?
é necessário aí então uma dinâmica, né, e uma rede de transporte que permita esse deslocamento. Isso aí é o conhecido movimento pendular, que a gente conhece da população. E isso é o que permite uma dinâmica constante nas cidades. Observe que isso aqui é só um exemplo que eu estou dando a respeito da importância do transporte. Falando especificamente a respeito do funcionamento de uma cidade. Mas você pode ampliar esse mesmo contexto para a dimensão de um país. E aí a situação vai ganhando aí um contexto maior. Além de permitir, né, uma crescente mobilidade por parte da população, das populações, né, foi fundamental para a atividade produtiva, com certeza. Né? Isso aí, a gente pode dizer o quê? Abastecimento de matéria-prima, né, para as áreas urbanas, que era onde se localiza a indústria. Então, esse processo de transformação, quem faz esse transporte? Né? Criou, então, também, né, o sistema de transporte. Ele criou cada vez mais, né, essa cultura global de intercâmbios. Falo aqui no aspecto, né, dos meios de transporte, eles cada dia mais eles se tornarem mais eficientes e diminuir os espaços e o tempo. Exemplo, quando o Brasil ele foi campeão pela primeira vez na Copa do Mundo de 1958, na Suécia, né? A informação que o Brasil chegou aqui, que o Brasil foi campeão quando chegou aqui no Brasil, né? Na época era a época de ouro do rádio. Então o que acontece? Demorou mais ou menos aí quase que uma média de uma semana para isso ser divulgado em todo o país. Né? Olha aí como a situação ela mudou. Né? Não só nos meios de comunicação, né, como nos meios de transporte. Certo? Dê mais outro exemplo, Francismar. A indústria, eu digo aqui o setor, não a indústria, mas o setor do turismo, que hoje está fortemente impactado. Nós estamos vivenciando uma situação de anormalidade. Mas vamos analisar aqui numa situação de normalidade. O setor do turismo, pessoal, ele praticamente não existe sem um sistema de transporte eficiente. Principalmente no que diz respeito à aviação. Certo? Então, você hoje praticamente curte aí as suas férias, devo destacar, né? Dependendo da condição financeira. Qualquer parte do mundo, sem nenhum problema. A logística hoje ela permite. Certo? Então, o que o homem ele busca atualmente? Deslocamento, né, em menor tempo possível. Isso é a grande fronteira, certo? Tornar cada vez mais rápido o deslocamento de pessoas, mercadorias, né, para abastecer mercados. E quando eu falo abastecer mercados, é nos mais diferentes aspectos. Seja no mercado de suprir de matéria-prima ou mercado de serviços. Né? Mercado de serviços. Você analisa bem, por exemplo, o que é o Brasil durante um carnaval, o que ele recebe, né, de pessoas, que é o que é Rio de Janeiro em um dia específico de Réveillon, né? Então aquelas pessoas ali, elas vêm viver aquele momento, né? Digamos aqui a virada do ano, como a gente chama, e eles querem aproveitar aquele momento e voltar o mais rápido possível. Quanto isso não gera de emprego e renda?
Agora, se o país não tiver um eficiente sistema de pegar esse turista no aeroporto, no seu deslocamento até o hotel, né? Isso aí faz com que o país venha perder mercado, né? Não estou citando aqui um exemplo que gerava, né, milhares de empregos. Após esse momento aqui que nós estamos vivenciando, vai ter que ser repensado, né, as políticas para o setor do turismo. Muito impactado, né? Fechou muitas oportunidades. Então a evolução dos meios de transporte tem aproximado as regiões e contribuído para o crescimento econômico e melhoria nas condições de vida da população, né? Então eu continuo aqui trazendo, eu utilizo muito o exemplo do turismo. Você pega aqui, o Brasil tem um portfólio no aspecto do turismo enorme, certo? Turismo ecológico, nós temos as maiores florestas tropicais, a maior floresta tropical do planeta, né? Nós temos aqui no interior da Paraíba, né, o turismo arqueológico, o famoso sítio arqueológico de São Raimundo Nonato. Então, nós temos o turismo, né, da diversão, certo? Seja o período de carnaval, seja Réveillon, seja quadrilhas. Observem isso, pessoal. Então, o nosso país ele tem um enorme potencial nesse setor, certo? E o que é necessário fazer? O que é necessário é desenvolver essa estrutura. Tá? Bom, os modos de transportes, trazendo já para o aspecto, né, mais interno, né, define-se em 5 categorias: dutos, hidroviários, né, ferroviários, rodoviários e aeroviários. E o transporte, né, através de dutos, né, geralmente está ligado muito comum na atividade petrolífera, certo? Atividade petrolífera. De abastecimento de óleo, né, de abastecimento de óleo, de gás natural. Então, o Brasil, ele nas áreas onde são produtivos, né, onde é encontrado algumas bacias petrolíferas, esse setor ele é muito utilizado, certo? Ele é muito utilizado. No entanto, vem aí a situação da logística. As regiões onde explora, né, gás e óleo, certo? São próximos também das regiões consumidoras? Caso não, então é necessário desenvolver um sistema de dutos para abastecer as regiões consumidoras. Já citei aqui o famoso gasoduto Brasil-Bolívia, que o Brasil, a Petrobras, ela investiu milhões na construção desse gasoduto, né? Isso aí em média em 2006, 2008. E o que aconteceu é que o Brasil pegou um calote, né, da Bolívia nessa época, né, quando Evo Morales ele assumiu lá, né? Então o Brasil, a média que se estipulava naquele momento era que, um exemplo, o setor o setor de cerâmica na região sudeste, o custo-benefício iria cair para 30%. O pessoal ia utilizar praticamente, né, só gás natural. O gás natural ele é barato, né? Imagine hoje nessa disparada que o preço está o preço do combustível fóssil. Aí, né, um exemplo, né, uma foto, certo? Então, em solução ou em suspensão, né, na água. Em geral, esse tipo de transporte forma uma rede, né, em árvore, com um tronco central, né,
partindo dos terminais marítimos. Então, justamente para abastecer as regiões mais consumidoras, até chegar nas refinarias, onde isso é processado e distribuído. Certo? Tipos de transportes, aí você tem aí, né? Terrestres, aquáticos, aéreos, marítimos, então os mais diferentes, e permite então o deslocamento dos produtos. Então, transporte aquático, né, depende aí da rede de rios. O Brasil é um país que tem uma rede fluvial, né, foi muito beneficiada pela natureza. Uma parte dos nossos rios, temos rios de planície, como é o caso do Rio Amazonas, um exemplo perfeito, né, que é muito explorado, né, ou aproveitado. Vou ter um termo mais específico seria esse, né, que é muito aproveitado para a atividade econômica na região, certo? E até mesmo em trechos de planaltos, esses rios também, através de eclusas, esses desníveis podem ser corrigidos. Durante muito tempo, o Brasil também adotou o sistema de cabotagem. Que é isso? A cabotagem é a navegação marítima costeira, certo? Que até década de 50 era muito usado, 1950 era muito usado essa navegação de cabotagem. Com o desenvolvimento do setor de transportes, no setor de rodovias, né, na década de 50 e 60, nos governos JK, a navegação de cabotagem ela foi sendo relegada a segundo plano, né, não teve um grande investimento. No entanto, toda a economia que se preza, que quer um grande desenvolvimento, o investimento em cabotagem é fundamental. Né? Você pegar aí o Brasil tem mais de 7 mil, uma média aí de 7 mil quilômetros, ou mais de costa, né? De litoral. Então você poderia aproveitar isso aí, a cabotagem é um potencial enorme a ser aproveitado. Bom, então os transportes fluviais, né, são condicionados pelo regime de rios, né, porque vai estar diretamente no aspecto da navegabilidade. E por onde esses rios eles percorrem. Você tem aí o rio Tietê, né, que corta aí o coração econômico do Brasil. Então, são muita parte, devido justamente uma política, né, de agressão ao meio ambiente, o Brasil praticamente os rios que serpenteiam suas cidades são praticamente rios mortos, né, completamente poluídos. Você vai analisar isso, se você fizer uma comparação com os rios da Europa, o Danúbio, o rio Sena, o rio Tamisa. Então, hoje, eles são pontos turísticos da cidade. Certo? É aproveitado para o lazer. O Brasil, meu amigo, né? Todo e qualquer rio que passa por uma cidade brasileira, ele é utilizado, né, como um escoadouro de excrementos. Então, não dá. O investimento, o Brasil, só para você ter uma ideia, quando o Brasil sediou as Olimpíadas, né, 2016, os atletas que iam entrar na disputa, né, aquática, atividades esportivas aquáticas, vários deles tiveram muitos problemas, justamente porque eles nadavam na Baía Guanabara, né, extremamente poluída, e olha que teve um grande investimento na época, né, para tentar contornar ali, fazer uma captação do lixo que era colocado, dos produtos que eram dissolvidos na água, mas muitos dos atletas eram reclamando, né, de náuseas, de micose, N situações que aconteceram. Então mostra aí que o país ainda precisa muito evoluir. Não vou aqui fazer para vocês aqui o famoso complexo de vira-lata,
que tudo no exterior é bom e só nós que temos coisas ruins. Não. A Europa, ela enfrentou problemas parecidos, né, com seus rios. A Inglaterra, por exemplo, a França. Mas aí eles fizeram pesados investimentos e já no início do século XIX já resolveram esse problema, né, despoluíram. O que o Brasil poderia ter feito? Ter aprendido com os erros dos outros, né? No entanto, nós observamos os erros dos outros países e repetimos os erros, né? Não evitamos. Então, outro aspecto, né, do transporte marítimo, né, apresenta então um grande potencial, né, através de eclusas. Né? O Brasil pode aproveitar isso com a sua grande malha, né, de rios. O que futuramente implicaria em diminuir os custos. E quem sabe, né, não vou aqui nem garantir isso, porque repassar esse barateamento para o consumidor, aí incide uma série de desejo dos governantes. E aí ficar dependente do desejo dos governantes, aí, meu amigo, a situação está completamente perdida. Então veja só, o transporte marítimo, né, especializou-se no transporte de grandes toneladas, né? Então esses portos, esse transporte marítimo, ele é abastecido então na região de portos. Geralmente atualmente esses portos, eles são muito modernos. Os portos mais modernos do mundo, você tem aqui Singapura, Roterdã, na Holanda, né, são exemplos, né? Na China também, o porto de Pequim, são muito modernos e dinâmicos. O Brasil está fazendo investimentos para tentar modernizar os portos, principalmente o Porto de Santos, que é uma média aí do que é exportado no Brasil, cerca de 60% passa pelo Porto de Santos. Então, aqui no Nordeste, né, nós temos o Porto Pecém, no Fortaleza, né, e Itsuape, no Pernambuco. Essa rivalidade que existe entre pernambucanos e cearenses também durante aí alguns anos, né, em que se viabilizava-se o desenvolvimento da famosa Transnordestina, que queria ligar os portos, né? Então teve toda aquela mesquinharia política de qual estado teria mais força para trazer a Transnordestina. O projeto original seria justamente interligar os dois estados. Então teve até essa disputa política. Então o transporte de mercadorias é feito, né, no sistema marítimo por meio de containers. E esse sistema de containers, ele permite então a modificação, né, de um sistema de transporte para outro. Então, do container dos navios é estocado nos portos, a partir dali já pega então as rodovias. Então é uma dinâmica muito interessante. No entanto, é necessário também uma constante modernização. Investimentos em guindastes, em novas áreas de depósitos, né? É constante. Bom, isso aí, infelizmente, tem sido, inclusive, motivos de escândalos políticos, né, na região, principalmente do Porto de Santos. Transporte aéreo, né, são os mais modernos, né, os que oferecem mais rapidez e mobilidade. Apesar de terem apresentado nos últimos anos uma baixa dos preços, isso aqui, pessoal, antes, estou me referindo aqui a antes do que nós estamos vivenciando atualmente. A tendência
é o transporte aéreo agora ele ficar mais caro. A tendência é essa. Por quê? Porque as companhias aéreas, muitas delas estão falindo. Né? Qual é o custo, o mercado das companhias aéreas? O principal mercado é o transporte de pessoas. Nesse momento aqui nós estamos praticamente há mais de ano, né, em que o fluxo das pessoas nesse setor só diminuiu, só caiu. Né? Então, se as companhias aéreas elas começarem a fechar, né, a tendência então é ficar o transporte aéreo em 2 ou 3 companhias de grande impacto, né? Vai monopolizar o mercado. Se tiver monopólio, meu amigo, aí é controle de preços, né? E o consumidor vai sair perdendo essa situação. Atualmente, o congestionamento também no trânsito, né, das nossas grandes cidades faz com que o mercado de helicópteros ele também seja uma saída. Estou falando aqui no que diz respeito aos, principalmente, empresários. São Paulo é a cidade que mais tem helicóptero na América Latina. Até porque esses empresários não querem enfrentar o caos que é o transporte São Paulo, os congestionamentos. Então o transporte aéreo especializou-se no transporte de passageiros em longas e médias distâncias. É também utilizado para o transporte de produtos, né? Porque justamente essa rapidez é muito utilizado a favor do transporte de produtos que se deterioram rapidamente. Então o transporte aéreo ele dá essa dinâmica, permite isso. Né? Então a evolução da técnica, né, deste meio de transporte tem contribuído para a sua maior rapidez. Então desde Santos Dumont, né, ou os irmãos Wright nos Estados Unidos, né, o setor do aéreo, né, ele se expandiu demais. Os aspectos mais problemáticos, né, o seu custo elevado, né, no que diz respeito a combustível, né, o controle de tráfego aéreo e o fato dos constantes normatização. Um exemplo agora, o que vai ser exigido, né, é a famosa, alguns países estão começando a exigir, né, a famosa carteira de vacinação. Né? Por quê? Porque justamente estamos diante de uma problemática mundial de saúde, a crise sanitária. Então existe uma extrema regulamentação, certo? Nesse setor. Então, pensando aqui, os transportes terrestres são os mais utilizados, apesar de serem muito influenciados, né, pelo relevo. Atualmente ainda existem algumas regiões que continuam isoladas no processo de construção, né, dessas vias, seja de rodovias ou ferrovias, os principais, né, pode dizer assim. E isso implica, né, em vultosos investimentos. O setor ferroviário, no Brasil, desde nas primeiras ferrovias, com o Barão do Mauá, né, isso lá no século XVIII, século XIX, né, o Brasil deu seus primeiros passos nesse setor. Entanto, ali ficou muito restrito à região sudeste. Mas nós temos grandes exemplos no mundo, né, de países de dimensões continentais que se interligaram, desenvolveram uma malha ferroviária muito integrada. O caso dos Estados Unidos, o caso da Rússia. Né? O setor ferroviário ele é indicado principalmente para países que têm dimensões continentais. O Brasil ele praticamente sucateou o seu transporte ferroviário. Quando vocês forem no Mossoró, cidade junina, ou na famosa FENECAP, Pau dos Ferros, aquelas áreas ali de onde foram feitas aquelas grandes estações de eventos, era por onde passava a linha férrea.
Nos anos 90 foram completamente sucateadas aquilo ali. Então ficou aquele enorme espaço e foi feito então um aproveitamento no setor de eventos. Não é? O que isso é vergonhoso, porque nenhum país no mundo vai desmerecer um setor tão importante como o setor ferroviário. Aí agora o Brasil tem que sair do zero em investimentos, praticamente, em sua malha ferroviária. Uma coisa que os Estados Unidos já estavam interligados nesse setor aí desde o século XIX, pessoal. Então, estamos parados no tempo e ainda, muitas vezes, nós fazemos questão de voltar no tempo. Tá bom? Então, as rodovias, elas passaram a ser incentivadas principalmente a partir dos anos 50. Anos 50, com o governo JK, teve aí a vinda das grandes multinacionais para o Brasil. E o que acontece? O governo ele passou então a canalizar todos os incentivos para o setor de automobilismo. Automobilismo. Então, praticamente, os esforços e recursos foram para a construção de rodovias. Qual é a vantagem da rodovia? A vantagem da rodovia é que praticamente ela passa, ela é desviada, né, digamos assim, para os produtos, eles podem ser entregues porta a porta, praticamente, né, porque cria ali a malha que é construída muito próximo dos centros das áreas povoadas. É diferente das ferrovias, né? Que as ferrovias, o trem ele fica limitado àquela linha férrea e às estações ferroviárias. A partir das estações ferroviárias é que tem outras redes de distribuição. Tá? Então, em qualquer país minimamente civilizado, o setor ferroviário ele é extremamente utilizado. E as rodovias, elas são acessórias, justamente para o produto que é trazido pelas ferrovias é distribuído pelas rodovias. Mas jamais o setor rodoviário ele é prioridade. A prioridade é a ferrovia, que necessita de um grande investimento na sua parte inicial, porém a sua manutenção ela é barata e dura aí séculos. E no setor rodoviário é o contrário, né? Ela não tem um grande custo inicial, porém a manutenção é constante, o que faz com que o custo ele vá se elevando cada vez mais ao longo dos anos. Beleza, pessoal? Esse setor aqui foi um período, uma área que resolvi ministrar essa aula, priorizando, ligando, né? Energia e transportes, para fechar essa unidade. Até a nossa próxima aula.